Tenta, Thiago, assaia ela para ela entrar no coisinho. Mexe com ele. Boa, cara. Não chega não, Thiago. Não chega não. É, espera pra ver. Não chega não. Não chega? Vou bater. Chega não. Dá um real, Daniel. É, ali tá seco, viu? Esse filho é banana, né? O neném tem que ir pra lá, neném. Vira pra lá, neném. Roda lá aqui, ó. Roda aqui, ó. Vai virar o Marcos. Vai virar pro neném, ó. Vai, neném, vai, neném. Vai, neném, vai, neném, vai, neném. Sincero. Passou lá, velho. Vai. Já caiu. Vou fazer a mesma coisa. Veja. O cara mandou um pontão. Na perna. Bezerrão, hein, Silver? A porteira ali. Deixa a beira passar pra lá, Nil. Vai passar lá com o bezerro e tudo, aí sai da água, vai com o bezerro nem passa. Porque lá branquinho, Ricardo, é um pouco engapado, né? Chama ela aí. Fiz um bezerro aí, mexe, neném, mexe. Vai, neném. Cuidado aí. Vai lá, neném, vai passar pra frente, vai lá. Ô,